Olá, me chamo Cristine Erhardt e aqui nesse canal eu ensino dentistas, assim como eu, a faturarem mais no seu consultório, atendendo somente pacientes particulares, através de algumas técnicas que fazem com que tu enxergue que teu consultório na verdade é uma empresa, fazendo que tu consiga faturar inclusive em dias que tu não tá, sentado lá no mocho. E nesse vídeo eu quero te contar os 3 pontos principais que fazem um paciente não se tornar um paciente fidelizado, um paciente recorrente. Então ele vai, faz o tratamento contigo, porém ele não volta nunca mais. Fez só aquele tratamento único e não retornou. Por que isso é um problema, né? E aqui eu quero te mostrar por que é um problema um paciente não retornar. Primeiro de tudo é que faz com que haja a necessidade de tu toda hora estar buscando novos pacientes. E a gente pode imaginar que isso acontece com uma certa frequência. Apesar de cada um de nós imaginar que os nossos pacientes retornam com bastante frequência, se tu colocar na ponta do lápis o número de pessoas que retornam contigo todos os anos, tu vai começar a ver que o percentual é muito baixo. Até porque a cada paciente novo que chega pra gente, chances há, se não for criança, de que ele já passava com um outro profissional e acabou de alguma maneira não se agradando do atendimento dele e vindo a passar conosco. Por isso, eu vou te dizer aqui quais são os 3 principais pontos que fazem um paciente desistir de continuar passando com aquele profissional que inclusive ele já tratou. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que tu tem um consultório de 10 anos. Se tu tens um consultório de 10 anos e o teu consultório tem um número de 100% de pacientes recorrentes, então todos os pacientes que passam contigo estão extremamente fidelizados e voltam a tratar contigo, com certeza tu já está no momento onde tu já está com equipe, com várias cadeiras, tu já não precisa mais investir em marketing, mas a gente sabe que não funciona muito bem dessa forma. Então, eu quero te levar a pensar um pouquinho a respeito disso. Imagina então que tu abriu o teu consultório hoje. E aí, tu sabe que para ter tua agenda cheia no ano inteiro, tu precisa, por exemplo, de 250 pacientes por ano. No primeiro ano, tu vai lá, investe R$100 em marketing e esses R$100 te traz 100 pacientes. Ótimo, tu já tá com quase a tua lotação máxima. No segundo ano, aqueles pacientes ainda não fez um ano de tratamento, decidiram não retornar e tu precisa investir de novo para trazer novos pacientes. Então, tu vai lá e investe R$200 e traz o quê? 200 novos pacientes para dentro do teu consultório. Ótimo! E aí, suponhamos que já no terceiro ano, aqueles 100 primeiros pacientes tu tenha 100% de recorrência e todos eles retornem para o teu paciente, para o teu consultório. O que acontece? Tu já não tem mais a necessidade de investir os teus R$200 em marketing. Tu pode investir ali 150, porque concorda comigo que com mais 150 pacientes tu já chegou na tua lotação máxima? E ali, progressivamente, quando chegar lá pelo teu 5º ano, tu já nem vai precisar mais de nenhum tipo de investimento, porque todos os pacientes que passarem contigo vão retornar, nem que seja a cada 2 anos. Então, por isso que é muito importante a fidelização desses pacientes, porque além da recorrência que esses pacientes trazem, eles também vão indicar muitas pessoas, porque um paciente satisfeito e feliz com certeza vai falar de ti para outras pessoas. E com o passar do tempo, tu vai conseguir te tornar a referência desses pacientes e mesmo de toda uma cidade, uma população. Por isso que eu quero que tu preste muita atenção na tríade, nos 3 principais pontos que fazem um paciente te trocar por outro dentista, trocar a tua clínica, o teu consultório por outra clínica, por outro consultório. Aqui, claro que a gente está trabalhando com a realidade e a gente sabe que 100% das pessoas é muito difícil tu agradar. Mas
cabe a nós estarmos sempre atentos a verificar como que a gente pode alcançar pequenas melhorias mês a mês, semana a semana, ano a ano, para que o número de recorrência dos nossos pacientes aumentem cada vez mais. Então vamos lá. Dessa tríade, o primeiro ponto que eu quero te falar é o teu ambiente. Eu sei que a gente sempre tem um ditado, né? Não julgue pelas aparências. Porém, todos nós fizemos exatamente isso. A gente julga pelas aparências. E hoje, com a facilidade da internet, também um paciente consegue ter acesso a como é a clínica de outros profissionais, mesmo sem ter a necessidade de marcar uma consulta. Então, por conta do Instagram, de sites, esses vídeos circulam com maior facilidade. E muitas vezes o paciente associa uma clínica mais bonita, não estou dizendo mais luxuosa, mas mais bonita, mais organizada, como com um profissional de maior sucesso e de melhor técnica. Então, sim, existem muitos pacientes que nos trocam, porque olham no Instagram, veem uma clínica que é mais bonita, imaginam que aquele profissional é melhor do que a gente e simplesmente passam a começar a ser tratados por essa clínica nova. Então, o ponto número um, é verificar como que está o teu ambiente. Ele está bonito? Tem alguma cadeira que está rasgada? Tem algo que está descolando da parede? Tem uma pintura que está descascada? Tudo isso tu precisa levar em consideração. Tu precisa chegar no teu consultório e observar ele com um olhar de paciente e não com olhar de dono. Porque quando a gente chega com o olhar de dono, a gente não percebe essas imperfeições. Mas quando a gente entra com o olhar de paciente, a gente enxerga coisas que até então a gente não percebia. Beleza? Ponto número 2. É a questão de muitas vezes a gente não comunicar ao nosso paciente os procedimentos que são realizados dentro da nossa clínica. Isso parece uma grande bobagem, mas é o que acontece naturalmente todos os dias. Eu tenho certeza que acontece contigo também. Às vezes o paciente inclusive é indicado por um paciente nosso. Então ele vem de indicação para fazer restaurações, limpeza e tudo mais. A gente faz todo o procedimento clínico, mas ele também tem implantes para fazer. Só que como a gente não fala sobre isso com ele e ele também não comenta conosco que tem esse desejo, ele imagina que a gente não faz esse tipo de procedimento ali na clínica. E aí o que acontece? Ele vai procurar uma clínica mais especializada na cabeça dele, que faz esse tipo de procedimentos, que são os implantes. E tu pode ter certeza que se uma clínica oferece implantes, ela também vai fazer aqueles procedimentos que tu realiza. E ali, meu amigo, tu já perdeu esse paciente, porque ele vai começar a passar nessa nova clínica, vai gostar dos atendimentos dessa nova clínica e ali, por ali mesmo, ele vai ficar. Então, o passo número 2 é fazer com que os teus pacientes saibam quais os procedimentos que tu tens na tua clínica. Isso parece muito básico, mas é algo que a gente não faz, tá? Então, os teus pacientes precisam saber todos os procedimentos que são realizados, os básicos, né? Os tópicos, não exatamente como funciona cada procedimento, mas ele precisa ter em mãos através de um folder, ou através de uma comunicação que tu vai mandar pelo WhatsApp, quais são os procedimentos que tu realiza na tua clínica. E o terceiro ponto é o ponto da segurança. Segurança em quê? Isso acontece muito com profissionais que atendem convênio. Então, se tu atende convênio, tu vai te identificar agora com isso que eu vou falar. Muitas vezes o paciente, ele faz todos os tratamentos que são cobertos pelo convênio contigo. Mas na hora de fazer um clareamento, na hora de fazer uma prótese, uma coroa de porcelana, ele simplesmente desiste de continuar passando contigo e vai procurar um atendimento particular, que é assim que eles chamam. E por que isso acontece? Porque muitas vezes ele não sentiu segurança de que tu é um profissional capacitado para realizar procedimentos mais complexos na cabeça dele. Por que que isso se dá? Muitas vezes é pela velocidade de atendimento que precisa ser feito por conta de ser procedimentos realizados pelo convênio, pagar pouco. Então, tu precisa dar agilidade a esses procedimentos e a percepção do paciente, muitas vezes, é que quanto mais rápido a gente faz um procedimento, ao invés de eles imaginarem que a gente sabe muito e por isso a gente faz rapidinho, eles têm a percepção contrária. Então, começa a prestar atenção nisso. Quanto mais rápido tu realiza o procedimento,
tu realiza em 5 minutos e bota ele para fora, digamos assim, ao invés de ele pensar, nossa, esse meu dentista é excelente, ele faz a minha raspagem em 5 minutos, ele vai dizer, esse profissional não fez direito, vou passar em outro para conferir se o que ele fez tá bem feito. Então, uma das coisas que faz o paciente perder a segurança no profissional que ele tá passando é isso, é a velocidade de atendimento. Tem alguns outros pormenores, né? Então, por exemplo, a postura com que esse profissional conversa com ele, a postura corporal, a entonação de voz, a atenção que o profissional despende para esse paciente também, às vezes, é muito importante. E, logicamente, se acontecer algum problema durante os atendimentos, né? Uma restauração que ficou caindo, uma coroa que tu fez de porcelana e fica soltando, tudo isso vai fazendo com que o paciente perca a confiança em ti e tenha a maior vontade de buscar um novo profissional para continuar realizando os tratamentos dele. Então, veja que esses 3 pontos são pontos cruciais que tu precisa começar, a partir de hoje que tu viu esse vídeo, a avaliar. Porque qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui é que, com o passar do tempo, tu consiga decidir se tu quer atender 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, por vontade e não por necessidade, porque o teu consultório vai estar faturando independente se tu estiver atendendo ou não. E para isso, a primeira coisa que tu precisa fazer, o passo número 1, é fidelizar os pacientes que já são teus. Para que tu consiga aumentar o teu faturamento e diminuir as horas de atendimento, tu precisa, o primeiro passo é a fidelização. Então, presta atenção nesses 3 pontos que eu te disse agora, verifica como que estão os atendimentos da tua clínica com relação a esses 3 pontos e depois coloca em prática todas as melhorias que tu precisa fazer. Te espero no próximo vídeo.